Provérbios capítulo 30, versículos 3 e 4. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Hoje de novo aqui, eu e a Val, falando um pouquinho sobre provérbios. E agora, o autor de provérbios começa a levantar algumas perguntas para o ser humano, algumas perguntas ao coração do ser humano, né? Querendo inquirir algumas coisas sobre a alma dele. E ele começa falando assim, não tenho essa sabedoria. Por que ele fala essas coisas? De onde ele está tirando isso? Ele está tirando da nossa própria limitação humana, né? Nós não temos essa capacidade de compreender, né, a plenitude do Senhor, né, a forma como Ele age na criação, né? Essa fala de Agur é bem interessante, ela lembra, né, a conversa que Deus tem com Jó, no finalzinho lá do livro, quando Deus vai falar com Jó, onde você estava, né, quando eu criei todas as coisas. E ele está mostrando isso também, mostrando qual a posição de Deus e qual a nossa posição. Nós, como seres humanos, nós somos limitados, nós não temos essa capacidade, né? Não temos essa sabedoria infinita que Deus tem. A nossa sabedoria ela é finita, ela tem um limite, né? Nós não temos como alcançar essa grandeza de Deus de uma maneira completa. Eu achei interessante assim, a colocação nos comentários que eu vi, falando sobre isso, né? Sobre a posição de Deus. Ele é o Senhor, nós somos os servos, né? Ele está num nível muito acima da nossa compreensão, muito acima de quem nós somos, né? E assim, nós existimos por Deus, Deus não existe por nós, né? Ele é o Senhor. E muitas vezes a gente vê como que isso tem sido distorcido, né? Nos dias atuais, muitas vezes nós nos colocamos na posição de Senhor e trazemos Deus para uma posição de servo, onde a gente exige de Deus que Ele faça as coisas que a gente quer, né? E não é isso. Por quê? Porque foi Ele quem criou todas as coisas. Ele é infinito em sabedoria, em majestade, em grandeza, em poder. Nós não. E como nós temos invertido isso no nosso coração, né? Muitas vezes temos colocado Deus numa posição que não é a posição dele. Temos tentado, né? Porque não conseguimos colocar. Deus não vai se sujeitar a nós. E como nós queremos muitas vezes nos colocar na posição de Deus, né? Numa ignorância, porque jamais seremos capazes de alcançar, de ter essa compreensão. É a influência das filosofias do mundo que estão superando talvez a Bíblia e fazendo com que o homem de repente se veja tão superior e consegue inclusive se colocar como superior a Deus, às vezes não declaradamente, eu sou superior a Deus, mas eu sou superior à palavra, eu sou superior aos mandamentos, e quando eu digo isso, eu estou subentendendo que eu sou maior que Deus. É a força da filosofia do ser humano? Eu acredito que está muito ligado, né, essa linha humanista hoje em dia, né, onde o ser humano ele é o centro, né, ele acaba sendo o seu próprio Deus, né, ele acaba determinando a maneira como a vida deve seguir, né, então tem muito essa influência filosófica, né, que coloca hoje o homem no centro, né, o homem como um ser superior. E muitas vezes, né, quem já estudou psicologia, eu estudei, vai dizer que
O homem criou para si um Deus. E não Deus criou o homem, mas o homem que criou para si um Deus. E nós temos se deixado enredar, se deixado levar por essa triste filosofia, né? De que nós é quem criamos um Deus para nos servir. Quando, na verdade, quando a gente lê esse versículo falando da grandeza de Deus, mostrando a soberania dele, né? A gente vê que a gente não é nada, né? Nós não temos como, né? Como nos igualar a Deus de maneira nenhuma. Então é uma filosofia tola, vã, mas que muitos têm seguido. Infelizmente, muitos cristãos. Né? Muitos cristãos têm se colocado numa posição de senhor, né? E criado um Deus para o seu próprio prazer. Nós cremos que a palavra ela é poder, que a palavra é verdade absoluta, é a própria boca de Deus falando com a gente. E muitas vezes, queridos, para se libertar dessas filosofias, vai precisar acontecer realmente um sobrenatural de Deus, um agir sobrenatural. Você lê essas perguntas que ficaram registradas aí no livro de Provérbios e deixar que essas perguntas, elas não sejam só um belo escrito do passado, mas seja a palavra de Deus confrontando teu coração e arrancando qualquer vã filosofia de dentro do teu coração. Vamos orar que isso aconteça. Deus, manifesta de verdade o poder da tua palavra. Quem leu, quem ouviu, Senhor Deus, e está preso em alguma filosofia humana, seja liberto agora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.